Bom dia aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mesquita, bom dia a todos aqueles que são alcançados por essa transmissão online. Nós nos reunimos dessa forma para louvar e bendizer ao nosso bom Deus. Graças ao Senhor, a nossa adoração não se limita àquilo que um pequeno vírus pode fazer. Graças a Deus, a nossa adoração não está brecada por conta de um confinamento, porque nós temos acesso direto ao nosso Deus, que através de Jesus e do seu Espírito Santo habita o nosso coração e nos permite adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em Jerusalém, em Gerizim, na Pavuna, em Mesquita, lá na sua casa, onde nós estivermos, podemos estar na presença do nosso bom Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Nosso coração, por conta disso, pode descansar em Deus. O texto que abre o nosso culto dessa manhã está no Salmo 42, no verso 11, e eu queria desafiar você a, junto comigo, ler esse verso aí. Antes disso, algumas orientações. Primeiro, se você está assistindo o culto com a gente, põe aí nos comentários quantas pessoas estão com você. Quem sabe 4 pessoas, 3 pessoas. E ponha mais um detalhe. Se há pessoas assistindo com você que não são membros da nossa igreja, então você pode colocar assim, 3 membros e 3 não membros. Isso vai ajudar a gente a perceber qual é a audiência das transmissões online do domingo de manhã, ok? Outra coisa, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade com a transmissão, porque muitas igrejas estão fazendo isso ao mesmo tempo, e se houver algum travamento, você, por favor, não desiste não, tá? Fique firme aí, que daqui a pouquinho destrava. E de qualquer forma, essa transmissão fica gravada lá no Facebook e você vai poder assistir num outro momento, se for o caso, mas eu espero que não. E em terceiro lugar, eu quero mandar um abraço carinhoso meu e da Mônica para todas as de casa. Ela disse, não esquece de mandar um abraço para as crianças, e eu estendo também aos adolescentes e jovens de nossa igreja, adultos e também terceira idade, onde quer que cada um esteja, receba o abraço carinhoso de seu pastor e da família pastoral, ok? Vamos então, Salmo 42, verso 11, diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos 42, verso 11. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque temos acesso direto ao Senhor. Agradecemos, porque temos essa tecnologia que nos permite prestar um culto online ao Senhor. Obrigado por saber que a gente aqui e cada um em sua casa pode se juntar nessa hora e juntos, virtualmente, participarmos do mesmo momento de adoração ao Senhor. Muito, muito obrigado por isso. E nós te pedimos que enchas o nosso coração e cada ambiente onde nós estamos da tua presença, que a tua glória preencha todos os espaços, sobretudo do nosso interior, nos ajudando assim a vislumbrar um pouco mais de quem o Senhor é e a adorar ao Senhor em espírito e verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Descansarei. Nosso pessoal da música aqui, temos aqui Felipe, irmã Lindalva, ali atrás das câmeras está o Léo e também o Bruno no som, está aqui a Raquel na transmissão, o pastor Denilson daqui a pouco também vai ter uma palavra de oração, e essa é a turma que a gente está
usando aqui. Ore por nós, por nossa proteção também, enquanto nos deslocamos, indo e vindo, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Mas vamos cantar, descansarei. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. O nosso descanso vem do Senhor, e por isso nós temos a certeza, pela presença dEle conosco, é que nós estamos seguros em Suas mãos. Vamos agora a um momento de interação em que a gente pode ouvir, ou melhor, ler alguns dos comentários que estão sendo postados no Facebook. E se você postar algum pedido de oração, a gente também quer mencionar aqui. A Desirê já me informa aqui que são mais de 60 pessoas assistindo conosco nesse tempo. E chegou o primeiro pedido de oração, é o Toninho pedindo pelo seu sogro, seu Jaci, e a sua família. Ok? Seu Jaci tem a saúde bem debilitada e a gente deve orar por isso. Eu vou convidar aqui o pastor Denilson, ele vai assumir esse microfone à minha esquerda, e ele vai lembrar de orar pelo seu Jaci, sogro do Toninho, orar também, pastor Denilson, pela Lia Lopes, ela pede pela sua mamãe, tá? Que está preocupada com essa situação do Brasil. A irmã Rosângela também pede pela vida da mamãe dela, Dona Irene. Tá? Tem alguns que estão aflitos com essa situação toda e em casa ficam amedrontados, ficam vendo as notícias, e parece que as notícias são meio assim aterrorizantes, levando as pessoas a esse
essa insegurança toda. Tá? Então, são esses os pedidos que estão aqui. Lembre de orar, pastor, também pelos profissionais que necessitam, nesse tempo de confinamento, ir e vir, para que a nossa vida não pare, né? Abastecimento dos mercados, o pessoal da área de saúde, de segurança pública. Então, essa gente toda que mantém essa cadeia funcionando, está se expondo, e então vamos pedir proteção do Senhor para a vida de todos eles. Então, agora mais de 80 pessoas conosco. Convide outros, se você puder também postar uma foto da sua casa aí, ponha lá com hashtag o quê, hein? Como é que é o hashtag? PIB Mesquita em culto, hashtag PIB Mesquita em culto, a gente consegue achar fácil e depois colocar no Facebook, se for o caso. Só tome cuidado para não tirar uma foto sua ou de alguém sem camisa, né, de pijama, essas coisas, porque aí vai ficar mais difícil da gente postar, ok? Vamos orar, pastor Denilson, conduza-nos, por favor, meu amigo, nessa oração. Bom dia, gente querida e amada da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Saudade de todos os irmãos. Você que nos acompanha no culto online, seja bem-vindo. A Primeira Igreja Batista de Mesquita ama você. Oremos, pois, ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, o nosso culto pertence a Ti. Tu és o nosso Deus, Criador, Salvador e Consolador. Amém. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e Amém. são a causa de não sermos consumidos. Amém. Te agradecemos, ó Deus, que mesmo online nós prestamos esse culto em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Amém. Pai querido, agora diante de Ti nós queremos colocar o irmão Jaci sob Teus cuidados. Amém. Supra suas necessidades, ó Pai. A irmã Amém. Rosângela Oh, também Deus. pede, ó Deus, pela sua mamãe, Mãe, que o Deus. Senhor a envolva nos seus braços de Sim, amor, Pai. de carinho e de Faz a tua assistência. filha descansar, Pai querido, Senhor. te pedimos, ó Pai, que o Senhor também venha, ó Deus, abençoar o ente querido da irmã Lia. Amém, Ó Senhor. Deus, só o Sua Senhor mamãe. pode suprir as nossas necessidades. Amém. O Senhor é a nossa única esperança. É verdade, Senhor. E agora, ó Pai, nesse momento adversos em que vivemos, te pedimos, ó Deus, pelos profissionais da saúde, Amém, Senhor. da segurança, Amém. dos governantes, Amém. que o Senhor possa derramar, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, na cidade, no estado, Amém, Senhor. no país e no mundo, para Amém. que as pessoas entendam que Jesus Cristo é a única solução Amém. para o pecador. Amém. Se conosco, ó Pai, receba o nosso culto, pois nós oramos a Ti humildemente, no nome do nosso querido e amado Salvador e Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Denilson. Não houve tempo aqui, outros pedidos chegaram. Por exemplo, o pastor Cláudio pede pelo prefeito da cidade, está fazendo aniversário, a Rita por seus filhos e nora, a Cida pela prima de 6 anos de idade que foi contaminada pelo vírus, Nina é o nome dela. O Marcelo Beliene pede pelo pastor Heraldo Cavalcante, irmão do pastor Evaldo, que também contraiu o vírus. Rosana pede também pelo seu papai, irmão Haroldo. Rafaela Rezende pede por sua tia Renata, que não está se sentindo bem. Vaíta pede por Joana Dark e o marido. Eronete pede por sua mamãe Emília. Devemos orar pela irmã Rivanete, que está melhorando, voltou para casa. Enfim, vocês orem aí, vocês que estão conectados conseguem ver esses pedidos também. Vamos ao Salmo 138, verso 3, diz: No dia em que clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Então, nesse momento agora, se estivéssemos reunidos aqui, estaríamos entregando ao Senhor a nossa contribuição financeira. E a gente vai cantar uma música, e enquanto canta, você aí se lembra. É um bom tempo para você lembrar que o seu envolvimento com esta igreja
não é um envolvimento apenas de evento, mas você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um grupo de pessoas que segue ao Senhor e que possui patrimônio, possui toda uma estrutura, e isso depende de sua fidelidade ao Senhor, de sua generosidade em contribuir financeiramente. Os canais da igreja de contribuição por meio virtual estão disponíveis, transferência bancária, depósito, também pode vir aqui à secretaria, usar a maquininha ali, ou mesmo entregar em espécie. A secretaria tem se mantido aberta e você pode fazer isso. Caso você tenha necessidade de alguém buscar a sua contribuição financeira na sua casa, faz contato, liga para cá e manda uma mensagem. A gente, quem sabe, consegue um diácono que possa ajudar você nisso também. Então, vamos lá, vamos cantar Tuas Águas. E enquanto cantamos, você se lembra de contribuir financeiramente com a sua igreja. Vem restaurar meu ser, move as tuas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser, move as tuas águas com teu poder. Que fluem do altar de Deus, enche este lugar, águas que trazem a cura de Deus, vem me restaurar, águas que fluem do altar de Deus, enche este lugar, águas que trazem a cura de Deus, vem me restaurar, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser, move as tuas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser, move as tuas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser, move as tuas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser, move as tuas águas com teu poder, todos, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser, move as tuas águas com teu poder, vem saciar
Deus abençoe o compromisso de contribuição financeira de cada um dos membros da nossa igreja. Vamos à palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os versos de 24 a 26. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Enquanto você acessa a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí, eu quero incentivar que você em casa aproveite para aumentar a sua frequência de culto doméstico. Quem sabe você já tenha parado com isso, mas agora é o tempo de você aproveitar, já que todos estão em casa, você poder restaurar o altar do Senhor em sua casa e junto com sua família buscar a Deus. Okay? Faça isso não apenas durante os nossos cultos online, mas aproveite para reunir sua família e ler a Bíblia, meditar nela, orar uns pelos outros. Isso certamente trará grande bênção para você e para a sua família. Lucas capítulo 11, os versos de 24 a 26. A tradução que tenho aqui, que é Almeida, século 21, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a varrida e enfeitada, ou adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Que Deus abençoe sua palavra. O Covid-19, também chamado de coronavírus, tem levado quase todas as pessoas a voltarem para casa. É um paralelo do que aconteceu aqui na história que Jesus contou. O espírito saiu e depois de lá ele disse assim: vou voltar para casa de onde saí. Voltar para casa tem sido para muitos um estado pior do que o anterior, pior do que o primeiro. Isso porque em casa a gente é como é. Em casa a gente não coloca máscaras. Em casa a gente é autêntico. Em casa a gente não engana, como muitas vezes se faz no ambiente religioso, nos templos, no trabalho, na escola. Em casa a gente é quem é e os de casa sabem, conhecem a gente. Em casa é que na verdade vivemos a verdadeira espiritualidade e não no templo. Alguém já disse que a nossa igreja começa em casa, e é isso mesmo. A igreja do Senhor, quando começou nas casas, não havia templos. O primeiro templo foi lá no século IV. Então, é em casa que a gente realmente demonstra nossa espiritualidade. E assim, esse coronavírus acaba por revelar que há quem vive uma religiosidade vazia. Acaba por mostrar que muitos são religiosos de templo e em casa não conseguem experimentar a satisfação que há naquele que segue a Jesus genuinamente. O coronavírus está a revelar alguns que escoram sua fé, sua religiosidade, sua espiritualidade na fé dos outros, que depende do ajuntamento para se manter firme em Cristo. A espiritualidade dessa gente é, portanto, algo sem significado particular, sem relevância, sem densidade própria, o que traz muitos problemas.
Bem, mas nós devemos olhar para o texto e dele apreender algo sobre esse vazio da alma. Vamos olhar o texto. Ele é de difícil interpretação. Eu já ouvi interpretações as mais diversas sobre esse texto, suas verdades. Que história é essa? Nós precisamos olhar seu contexto. Nenhum texto pode ser interpretado fora de seu contexto, do contrário, ele vira um pretexto para qualquer coisa que você quiser. Então, olhemos o seu contexto. Jesus, no verso 15 desse capítulo 11, recebeu uma crítica muito dura da multidão. O que essa multidão diz lá no verso 15 do capítulo 11? Ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, a história que Jesus contou está ligada a essa crítica dura que a multidão fez. Se Jesus expulsa demônios, e ali ele tinha expulsado o demônio de um menino mudo, que voltou a falar, isso somente o Messias poderia fazer. Então, a multidão disse, ele faz isso por Belzebu. Para defender isso é que Jesus contou a história. E você deve olhar também o texto que vem logo a seguir. É o texto de uma mulher que depois que vê o que Jesus está fazendo, ela exclama, dizendo, bem-aventurados o ventre que gerou você, bem-aventurados os seios que lhe amamentaram. Mas Jesus replica, aquela mulher responde, enquanto aquela mulher dizia estas coisas, no verso 27, Jesus então diz para ela, antes, em contraponto ao que ela dizia, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que essa mulher está falando é, segundo alguns, o primeiro germe de mariolatria na história. A intenção de adorar Maria. E Jesus então rebate, não, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, então este é o contexto da história. E esse texto é, portanto, uma crítica de Jesus a Israel, a nação de Israel. Porque Israel tinha se tornado uma casa limpa. Eles foram limpos quando foram levados cativos. Vocês sabem, a nação de Israel se dividiu em duas, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte ficou com o nome de Israel, o reino do sul ficou com o nome de Judá, e eles entraram em guerra entre si, quase uma guerra civil, havia conflitos entre eles, e depois Israel foi destruído, Israel foi levado cativo e sumiu na história. Judá permaneceu um pouco mais, mas também foi levado cativo, e essas duas nações, uma transformada em duas, foi levada ao cativeiro por causa da idolatria. Eles se curvavam a outros deuses, e Judá, depois que retornou do cativeiro babilônico, nunca mais idolatrou. Eles aprenderam essa lição. Então o que Jesus está dizendo é, vocês limparam a casa, vocês não adoram ídolos, a casa está limpa, adornada, varrida, enfeitada. Para você ter uma ideia como é que Israel toma tanto cuidado até hoje com esse negócio de idolatria, vocês sabem que no tempo do cativeiro surgiram as sinagogas, e nas sinagogas o livro, o rolo com a lei, não ficava dentro da sinagoga, ficava do lado de fora, e era trazido somente na hora em que ele seria lido. Por quê? Porque queria evitar que as pessoas dentro da sinagoga fazendo outras coisas olhassem para o livro e adorassem o livro. Outra coisa que demonstra isso, vocês sabem que foi uma decisão da ONU que levou Israel de volta para a Palestina, né? Trouxe em 1948, quem presidiu essa reunião da ONU foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha.
E quando Israel se estabeleceu na Palestina novamente, a partir de 1948, eles quiseram fazer uma homenagem para Oswaldo Aranha, por ter presidido aquela reunião que decidiu acerca disso. E sabe o que eles fizeram? Não fizeram um busto, não fizeram algo de bronze com a imagem de Oswaldo Aranha, porque eles tinham medo que isso se transformasse em um objeto de idolatria. Então, construíram um bosque e colocaram lá o nome do bosque de Bosque Oswaldo Aranha. Ou seja, Israel está curada da doença da idolatria. Israel está limpa, adornada, mas não colocou dentro a palavra de Deus. Não colocou dentro Cristo. E por isso, a censura de Cristo, de Jesus a Israel é: vocês estão com a alma vazia. Tal como aconteceu com Israel, e acontece até hoje, porque não permitem que Cristo entre lá. Há tanta gente com a alma vazia, há tanta gente que tem a vida limpa, adornada, certinha, mas a alma está vazia. Então, eu quero olhar para esse texto e retirar dele algumas lições que nos ajudem a compreender esse vazio da alma. Antes disso, Jesus diz que são 7 os espíritos, aqueles que voltam e transformam a situação do homem pior do que a anterior. 7 é um número que simboliza plenitude, completude, um número que significa intensidade. Ou seja, sem Cristo a coisa piora. O problema, então, é que Jesus é capaz de detectar quando há uma alma vazia, e Ele pode denunciar aqueles que vivem uma espiritualidade de fachada, aqueles que vivem apenas com a casa varrida, arrumada, adornada, limpa, mas sem a essência, sem Cristo. E por isso, uma religiosidade vazia, uma alma vazia. Então, vamos olhar então algumas observações a respeito desse tema, a alma vazia. A primeira, não basta recusar o mal, mas é necessário amar o bem. Há tanta gente que diz assim: eu não preciso da igreja, eu não preciso de Cristo, afinal de contas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não maltrato a minha família. E então essas pessoas com esse discurso são pessoas que se acham dignas de apreciação. Ora bolas, apreciar porque você não bebe, não mata, não rouba, é mais do que a sua obrigação isso. Ser honesto, ser íntegro, isso é um dever. Não basta não ser um desbocado que vive falando palavrões, não ser um assassino, não ser uma pessoa má, de índole má, não basta isso, não basta ter a casa arrumadinha, não basta isso. Há uma filósofa alemã que cunhou uma expressão, a síndrome de nadez. Já ouviu falar disso não? Nem eu, foi estudando que eu descobri. Sabe o que é isso? É a síndrome do nada. É uma sensação de vazios. A pessoa não tem pecados dos quais se arrepender. A pessoa não tem a vida assim maculada por nenhuma mancha, por nenhum grande erro que cometeu na vida. Mas em compensação não tem nada dentro. A vida é vazia, a alma é vazia. A vida precisa ser pautada por coisas positivas e não apenas a ausência das negativas. É necessário buscar o bem e não apenas evitar o mal. A vida pode não ter grandes máculas. A vida pode não ter do que se envergonhar, mas também não tem do que se encher de júbilo e de alegria, se apenas evita o mal e não pratica o bem. Quantos há sem sentido para a vida, porque vivem em função de coisas, de dinheiro, e o melhor para elas é melhor ter do que não ter, e isso basta.
Ora, eu também acredito, é melhor você morar numa casa boa do que numa casa ruim. É melhor você ter um carro novo do que um carro velho, do tipo que você precisa chamar os familiares para empurrar de manhã para ele pegar no tranco. Enfim, as coisas boas da vida são importantes, mas elas não dão sentido à vida. Então, alma vazia, vazio da alma, não basta não praticar o mal, recusar o mal, é necessário amar o bem. Segunda verdade, não basta uma reforma moral, é preciso regeneração. Israel passara por uma reforma moral. Os pobres eram ajudados ali, mas esse era apenas um comportamento social. Há tantos que estão em busca de religião para se autoajudarem. Como tem mensagem na internet hoje em dia, mensagem de autoajuda travestida de evangelho. Como tem tanta gente tentando ajudar o outro, sem usar o que realmente pode ajudar, o novo nascimento, Cristo no coração. É isso que transforma a vida. Há gente que hoje confia, por exemplo, numa linha política. Há gente de direita, e é tão de direita que diz que essa é a solução para o mundo, para o Brasil. Há gente de esquerda que diz a mesma coisa. Há gente que acredita que é a educação que vai resolver. O problema é a educação. Se der educação, já ouviram esse discurso? Isso tem. Há gente que acredita nas suas ideologias, sejam elas feminismo, lesbianismo, ideologia de gênero e por aí vai. Sabe o que disse Franklin Roosevelt, presidente americano? Um homem rouba um trem, eduque-o sem transformá-lo, e ele roubará a ferrovia. Sem transformação, o homem continua mal, sem regeneração, sem nascer de novo, o homem continua mal na sua essência. E nós sabemos, os maiores ladrões desse país não são os mulatos e pardos das comunidades. Portanto, mudar a fachada não resolve o problema. Colocar terno e gravata não resolve o problema. Aqui no Rio de Janeiro houve um governador do passado chamado Carlos Lacerda. Admirado por muitos, odiado por outros. Carlos Lacerda foi quem fez alguns conjuntos habitacionais para abrigar pessoas que viviam nas favelas de então. Fez, por exemplo, a Fazenda Botafogo, lá perto de onde eu morei. Fez uma outra vila também muito famosa lá, a chamada Vila Kennedy, que abrigou grandes favelas que estavam espalhadas pelo Rio de Janeiro. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas chegaram naqueles conjuntos habitacionais e olharam para o banheiro, por exemplo, e viram que no banheiro tinha vaso e bidê. Só que aquelas pessoas lá onde viviam não tinham isso. Não tinham vaso e bidê naquelas favelas. E sabe o que faziam? Guardavam os gêneros alimentícios, feijão, arroz, dentro do vaso, dentro do bidê. É engraçado, né? Mas sabe o que isso significa? Tiraram a pessoa da favela, mas não tiraram a favela de dentro da pessoa. Não adianta a gente simplesmente fazer uma reforma na capa, se não há uma transformação interna. Israel, a nação de Israel passara por uma maquiagem. Alguém definiu a vida do homem como um cômodo. Sempre deve haver dentro dele alguma coisa. E se você não coloca Deus dentro do coração, o seu vazio nunca estará preenchido. O homem precisa de Deus.
Santo Agostinho, tão admirado pela irmã Sandra, aqui de nossa igreja, escreveu e disse: Tu nos criaste para ti, e a nossa alma só encontra descanso quando descansa em ti. O homem de hoje é como o filho pródigo, aquele que lá no fundo do poço, na sarjeta, cuidando de porcos, se lembra da casa de seu pai, lembra das coisas boas que haviam lá, das coisas boas que ele fazia, e lembrando de casa, ele sente o impulso de fazer essas coisas. Ele tem boas intenções, mas boas intenções não matam saudade. Não basta ter boas intenções. O filho pródigo da história contada por Jesus levantou-se e voltou para os braços do pai. Quando eu fazia viagens pelo mundo, coordenando os missionários da Junta de Missões Mundiais, eu tinha muita dificuldade para dormir. Primeiro, por conta do fuso horário, e segundo, por conta da saudade. E a minha oração, quando ia para a cama, era assim: Senhor, não me dê sonhos que me façam lembrar da minha família. Porque se eu sonhasse com a Mônica e com os filhos, a saudade aumentava tremendamente. E eu passava o outro dia todo meio entristecido, não conseguia executar bem o ministério lá, cuidando dos outros. Sabe, ter saudade da coisa, ter saudade das coisas com Deus, ter saudade de Deus não é suficiente. É necessário uma transformação, uma tomada de atitude. Talvez você vai dizer: ah, pastor, eu não sou bandido. Ah, Israel também não. Israel tinha a casa limpa, adornada, enfeitada, varrida. Lembre-se disso. Mas faltava a eles a essência. Eles não deixavam Cristo entrar no coração. Quando Jesus disse que alguém precisava nascer de novo, ele não disse isso para um marginal, nem para Barrabás. Ele disse isso para Nicodemos, um dos 3 mais importantes da nação de Israel. Não basta uma reforma moral, é preciso regeneração para acabar com o vazio da alma. E em terceiro e último lugar, para acabar com o vazio da alma, não basta ter uma religião, é preciso Cristo no coração. Israel tinha templo, Israel tinha sinagogas, Israel prestava cultos 3 vezes por dia no templo. Israel recitava Shema, ouve, ó Deus, ó Israel, o Senhor é o único Deus, 3 vezes ao dia. As crianças decoravam. Israel fazia oração pública, coisa que Jesus censurou. Israel seguia o mandamento do sábado, dividiu o mandamento do sábado em 70 submandamentos, e cada um dos 70 submandamentos em outros 70 submandamentos. Eram 4.900 regras sobre o sábado. Não faltava religiosidade para Israel, mas faltava a essência, faltava Cristo. Há tantos que têm um frenesi religioso, há tantos que ficam incomodados por não poderem frequentar o templo, não poderem estar aqui. Daqui a pouco eu já pedi para daqui a pouco a gente tirar uma foto lá do santuário, para poder postar. Parece que isso vai satisfazer alguns, ver como é que está a coisa lá, né? E está bonito mesmo. Daqui a pouco a gente está de volta lá, isso é bom, isso é importante. Mas não dá para fazer disso a essência, não dá para fazer disso a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Há tantos que, quando vão ao templo, se entregam, batem palmas, cantam, gritam, esperneiam. Você pode bater palma até dar calo na mão,
mas se não tem Cristo no coração, sua religião é sem sentido. Sua música pode ser no mais alto decibéis, ter os mais altos decibéis, mas sem Cristo é uma música vazia, sem conteúdo, é casca sem essência. Religião sem Cristo é inútil. Eu e pastor Denilson, que está comigo aqui, já tivemos o privilégio de trabalhar em presídios, não é, pastor? Eu andei alguns anos do meu tempo como seminarista e até como pastor, trabalhando lá num presídio no centro da cidade. Quando chega alguém assim, seminarista, pastor, num presídio, vem um monte de gente, né? Conheci muita gente lá, lembro o nome de alguns até hoje. Sabe de uma coisa? Eu nunca encontrei, e acho que o pastor Denilson pode confirmar, eu nunca encontrei um ateu dentro dos presídios. Muito ao contrário, encontrei muita gente que dizia assim, eu já fui da igreja, eu já fui da igreja. Ateu você não encontra, não. Sabe o que significa? Gente que viveu em algum momento da sua vida uma religiosidade vazia, sem Cristo. Há tantos que pregam hoje e não pregam a Cristo. Há tanta música que a gente canta que não fala de Cristo. Confira as letras das suas músicas. Eu tenho pedido ao Felipe para conferir a primeira pessoa do plural, né? Mas confira se tem Cristo lá. Se refere a Deus como Todo-Poderoso, aquele que resolve os meus problemas. O homem está no centro, não Cristo. Eu escolhi a música que vamos cantar após essa mensagem exatamente por isso. Ela tem uma frase lá que fala, Cristo é meu tudo. Cristo é a essência da minha fé. Então, a gente precisa ter cuidado para não viver um estado de vazio da alma. Não basta ter uma religião, é necessário Cristo no coração. Sem Cristo, a religiosidade, seja ela qual for, mesmo de um templo evangélico, é vazia, é sem sentido e é muito perigosa. Mas no verso 28, a gente encontra uma bênção. A mulher, depois de tentar dar o germe da mariolatria, como disse, Jesus arrebate ensinando, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja o que Jesus diz, ele não diz, não é bem-aventurado aquele que recusa o mal, não é bem-aventurado aquele que tem boa moral, não é bem-aventurado aquele que tem uma religião, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Quem é a palavra de Deus senão Cristo? Quem é a palavra de Deus senão o Filho de Deus? Ele é o Verbo encarnado. Lembremos de João 1,12, veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos que receberam o Verbo encarnado, a palavra de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Israel ouviu as palavras de Deus diretamente da boca do ungido, do Messias. As palavras que Jesus pronunciou para Israel eram palavras diretas de Deus para aquela nação, e aquela nação não deu ouvidos. E Jesus advertiu, o estado posterior será pior do que o anterior. E é o que nós temos visto a acontecer com a nação de Israel desde então. Vejam o Holocausto, vejam tantos massacres em tantos lugares do mundo, depois que recusaram a presença, a palavra de Deus no coração. Eu preciso terminar, nosso culto é de apenas 1 hora. Você que me ouve aí, membro da igreja ou não membro da igreja, eu sei que nessa hora, há alguns que por estarem dentro de casa, foram forçados a participar do culto. Eu quero dirigir essa palavra a você. Você pode ser honrado
você pode ter bom nome, você pode ter a casa limpa, adornada, você pode se achar uma pessoa moralmente sem falha, sem mácula, você pode ter o seu coração limpo aí, mas se nele não está Cristo, a sua alma está vazia. Você precisa de Cristo no coração, de uma injeção de Jesus dentro do seu coração. É disso que você precisa, mais do que qualquer coisa. Quem está dentro de seu coração? Sua casa limpa, adornada, tem Jesus por dentro? Será que há um hóspede mais nobre que você possa hospedar na sua casa limpa e adornada e varrida? Eu creio que não. Quem sabe essa seja a ocasião de você convidar Jesus para entrar em seu coração e fazer nele morada, ser o seu hóspede, dar sentido à sua espiritualidade. O perigo do vazio da alma é ter a casa limpa, varrida e adornada e não ter a essência da espiritualidade, que é Jesus habitando dentro dela. Você entendeu? Pode ser que alguns estejam pensando agora que está no embate com seu familiar do lado, porque sua mãe, seu pai, seu irmão fica cobrando de você, vai para a igreja, e você aí está pensando que esse negócio se transforma num embate pessoal, familiar. Não é. A questão aqui é muito mais séria. A questão é espiritual. Quem está dentro do seu coração? A alma, a casa pode estar varrida, limpa e adornada, mas sem Cristo, o estado posterior será pior do que o estado anterior. Vamos cantar? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Enquanto cantamos, eu desafio você a fazer dessa música uma oração e convidar Jesus para entrar na sua vida. Cantemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome
bem, fui informado aqui que mais de 110 pessoas estão acompanhando tudo que o nosso culto online, e também outros motivos de oração chegaram aqui, eu já nem sei mais agora, a partir daqui. Jailson pede por seu filho, o Ítalo completou aniversário ontem, muito bem. Antero está pedindo para lembrar dos militares, estão construindo aí hospitais de campanha para abrigar as pessoas que estão precisando de cuidados médicos. A Mônica está pedindo para orar pelo doutor Fernando, vizinho da irmã dela lá em São Paulo, que também teve o teste positivo para o Covid-19. E assim, nós vamos terminar o culto dessa manhã orando. Muito obrigado àqueles que estão aqui, equipe reduzida hoje, mas muito obrigado pela luta de vocês. Eu sei que é desafiador estar aqui, mas que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Cristo. Obrigado por teu Filho. Obrigado porque Ele não se deteve no céu para que não estivesse sujeito lá à contaminação do pecado, mas Ele veio e nos mostrou que é possível viver uma vida santa, justa e irrepreensível, mas nos mostrou sobretudo que é preciso abrir o coração para Ele ser a essência da nossa vida. Obrigado pela mensagem do Evangelho que nos tem transformado. Nós pedimos que essa mesma mensagem toque o coração dos nossos familiares, esses que estão ao lado da gente, mas que, ó Pai, se afastaram, que vivem com a casa limpa, adornada, varrida, adornada, mas não tem a essência que é Cristo. Tem misericórdia destes, ó Deus. Onde esta mensagem chegar, alcançar, que ela produza frutos dignos de arrependimento, para que vidas sejam transformadas pelo poder que só Jesus Cristo tem. Ouve, ó Deus, os motivos de oração, abençoa os profissionais que estão indo às ruas, militares, policiais, agentes de segurança, de transporte, do comércio que ainda está aberto. Pai, abençoa as autoridades que precisam tomar decisões duras, que afetam a economia e que tentam preservar, ó Deus, a saúde, evitar a contaminação. Que o Senhor abençoe as autoridades para que eles encontrem o equilíbrio entre essas coisas, ó Pai, de tal forma que a gente possa passar por essa crise toda e ao final ver que o Senhor nos conduziu e nos guiou. Abençoa a tua igreja, onde quer que ela esteja. Que o Senhor nos ensine a entender que a igreja começa em casa, que é no lar que a igreja deve ser mais ativa, que é no lar que a gente deve viver com mais profundidade as virtudes cristãs. Então enche cada lar dos membros da PIB de Mesquita da tua presença, do teu louvor, que Cristo esteja dentro da nossa casa e que a gente experimente a essência do Evangelho na pessoa de teu Filho Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do culto dessa manhã. Eu quero deixar o meu abraço para todos os irmãos. A saudade é grande, que vontade de abraçar cada um de vocês, mas a gente não pode fazer isso agora, então receba o meu abraço virtual e até que a gente se encontre de novo. E logo mais, quero convidar a todos a se conectarem mais uma vez aqui, às 19 horas. Nós pontualmente começaremos mais um culto online
E convide outros aí, convide seus vizinhos, seus familiares, aqueles que estão perto de você, com a distância necessária, ou então convide eles para na casa deles assistirem também, manda o link, e assim a gente vai cultuando ao Senhor e pregando o Evangelho. Vamos à bênção araônica, para em seguida terminar essa transmissão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.